Queridas irmãs, queridos irmãos, o Senhor hoje nos convida a uma experiência mais profunda. De fato, reconhecermos com alegria que o mistério que nos acompanhou nesses últimos dias faz conosco um processo diferente. De fato, nós estávamos escutando as testemunhas do ressuscitado, e escutar o relato destas testemunhas fazia-nos perceber humanamente o quanto estes corações se sentiam limitados. Hoje, de forma especial, a palavra de Deus vai nos ajudando por meio da catequese de João sobre o pão da vida, aquilo que nós chamamos também a Eucaristia, o alimento que vai nutrindo a nossa alma, o alimento que vai ajudando-nos a fazer a experiência do caminho de fraqueza para a escola da coragem, vai nos ensinando também que é tempo de olhar a vida com esta capacidade profunda de ressurreição. E por isso, a grande beleza desta semana é sempre colocarmos-nos diante do mistério do altar. Parece-nos que nós estamos constantemente diante daquele grande brado do sacrifício de Isaque. Aqui está o amor que se consome, aqui está a vida que nos alimenta, aqui está a força com a qual o Espírito Santo nos retira de dentro do sepulcro e nos faz experimentar a grande graça da ressurreição, o alimento dos pobres, o sustento das almas que aprenderam a depender de Deus, a alegria que vem quando na fraqueza nós nos encontramos. Mas é bonito perceber no Evangelho de hoje, porque por um salto foi o Evangelho de amanhã, parece sempre um mistério. O padre, quando celebra, dá um salto para quarta-feira. O Evangelho de hoje, aquele povo presenciou a beleza da multiplicação. Aquele povo apresentou a fome que sentia nosso Senhor. Mas é bonito perceber que no coração desse povo ainda há uma quietude por um sinal. E a liturgia de hoje nos apresenta com beleza a grande escola que a nossa vida sempre precisa passar sobre o tema do deserto. Os padres antigos, que nós chamamos os padres da igreja, eles costumavam nos lembrar e ainda costumam que é no deserto que a alma vai identificando a profundidade das suas cegueiras, a profundidade das suas fomes, a necessidade das suas sedes, e por isso não é uma única. São muitos momentos na nossa vida que o nosso poço vazio, o nosso coração, com momentos ainda não pascalizados, ainda não ressuscitados, manifesta diante de Jesus, não basta somente o Senhor ter ressuscitado. Eu tenho fome de algo a mais, eu ainda não te experimentei. E por isso, a primeira leitura já nos indica com profundidade que quem se alimenta desta vida, quem se alimenta de fato desta manifestação de Jesus, eu sou o pão, porque diretamente estes textos ainda não prefiguram o pão que nós comemos na Eucaristia, não prefigura ainda o corpo do Senhor, como daqui a pouco ele vai dizer, este é o meu corpo, este é o meu sangue. Ele ainda está nos comunicando que eu sou o pão da vida, e esse pão passa especialmente para aqueles que ainda estão incircuncisos de coração e ouvido. O anúncio da palavra, a pregação da palavra, o exercício dessa escuta que nos inquieta, no deserto da nossa vida, diante da sede que temos, da fome que nos encontramos, no deserto o Senhor fala, o Senhor consola, o Senhor anima, o Senhor nos entusiasma, mas de igual modo nós encontramos também aqueles momentos que o nosso coração está seco, o nosso coração ainda está necessitando daquela gotinha que significa uma experiência com a misericórdia. Não basta somente ter o coração e o ouvido e agradecer ao Senhor porque escuto bem e porque estou sentindo. É necessário não resistir ao Espírito Santo. E nós vamos compreendendo que quando no deserto do nosso cotidiano
Quando a intimidade da palavra vai crescendo, o nosso coração vai quebrando as resistências. É como se nós vamos aos poucos descobrindo as chaves que vão abrindo, os cadeados que ao longo da nossa experiência nós vamos colocando. Aqui o Espírito não entra, aqui o Espírito não fala, aqui ele não pode mexer, aqui não pode ter vento, aqui não pode ter vozes. Opa, não é vontade de Deus, cala-te. O Espírito Santo vai trabalhando no deserto da nossa vida. O Espírito Santo vai mostrando-nos que não basta somente apresentar o susto de Madalena, onde colocaram o meu Senhor, ou a fraqueza de Tomé. Eu preciso tocá-lo, mas descobrir em mim, onde eu descubro que o Espírito me deixou vazio, porque eu ainda não abri o cadeadinho da minha intimidade para que ele pudesse entrar. Estevão hoje nos apresenta a verdadeira fisionomia do homem e da mulher, que já fez a experiência de se alimentar pelo ouvido e alimentar o coração e tornar-se corajoso, tornar-se corajosa. Me vem a recordação de um cético, um homem que não tinha feito experiência com Deus, invadiu uma das igrejas da Itália, na hora da comunhão, e se coloca com toda a postura diante do sacerdote e diz: eu quero que o Senhor me explique que parte de Jesus eu estou comendo quando eu recebo das suas mãos. E o sacerdote ficou um pouco assustado com aquela imposição e pediu: repita, por favor, me diz que pedaço de Jesus eu estou comendo quando o Senhor me dar a Eucaristia na minha mão. E o sacerdote, iluminado pelo Espírito Santo, disse àquele homem: eu não sei identificar que parte o Senhor está comendo, mas eu tenho a certeza de que quando o Senhor se alimenta dele, eu sei em que parte ele vai purificar a tua vida. Eu sei em que parte ele precisa tocar dentro da tua vida. Eu sei em que parte ele vai mover dentro da tua vida. E diante de tanta secura, diante de tanta crise de fé, diante de tanta falta de experiência de Deus, nós já sabíamos onde a divina Eucaristia ia alimentar a vida daquele homem. Dentro do seu coração incircunciso, dentro do seu coração fechado ao Espírito Santo, dentro do seu ouvido tapado e mascarado pelo conhecimento, porque diante da experiência com este mistério, eu não vou para receber um pedaço do braço ou um pedaço do pé, eu vou para recebê-lo porque eu acredito que em mim falta sentido num pedaço do pé, num pedaço do braço, e que o diga em todo o meu coração. Por isso a experiência que nós estamos contemplando hoje de Estevão é um homem que deixou o anúncio evangelizar o seu ouvir. Um homem que foi capaz de abrir para que esse anúncio chegasse dentro do seu coração. Um homem que foi capaz de olhar a perseguição, de olhar o martírio e não deixar de falar àquele povo que é por causa do fechamento do vosso ouvido e do vosso coração, o Espírito está fechado. E quantas vezes nós colocamos resistência porque a palavra nos fere, porque a palavra nos incomoda. E aí lembramos de Agostinho mais uma vez: a tua palavra me feriu e eu te amei. Meus irmãos, que sentido teria se essa palavra entrasse na nossa vida e não nos inquietasse? Que sentido teria a nossa meditação, a nossa lécio divina, o nosso estar diante da palavra, e se ela não nos transformasse? E por isso, uma vez, conversando com uma irmã que perguntava como discernir se uma pessoa de fato tem autoridade para falar da palavra de Deus. Não é tão difícil. Olha a forma com que na vida comum essa palavra se traduz. Olha na forma com que na vida comum esse evangelho chega com tanta serenidade. Olha como compreender se na vida de sacrifício, na vida de entrega, na vida de oferta, o Espírito aguça o ouvir, aguça o coração e ilumina as práticas da própria vida da pessoa. Por isso que essa condição de que quem escuta a palavra automaticamente se reveste da força de um coração que se retira ao deserto, porque deseja escutar-se mais, e escutando-se mais, dilata o coração para que o Senhor possa falar, e o Senhor falando, vai acusando aquilo que precisa ser transformado. E por isso que a experiência com a palavra de Deus faz nos compreender que podemos caminhar sim para o martírio.
Todos nós fazemos a experiência de caminhar para um apedrejamento. Todos nós fazemos a experiência de caminhar para ultrajes. Todos nós fazemos a experiência de sermos perseguidos por causa do Evangelho. Agora a nossa resposta é de medo? Quando a perseguição chega, eu vou perguntar que parte eu estou comungando? Eu vou perguntar o porquê é que a palavra está me inquietando e eu quero retroceder? Ou com ousadia e coragem eu dobro o meu joelho e deixo-me matar? Nós temos medo de morrer pelo Evangelho. Nós temos medo que o Evangelho nos fira. Por isso não é tão somente sentir que eu sou um entre a multidão que está sedento do alimento. O Senhor não quer saber dos exageros do meu desejo de encontrá-lo. O Senhor quer saber do meu medo de encontrar-me diante do alimento que pode saciar a minha fome. Porque é fácil viver uma fantasia por trás da vida espiritual. É fácil viver simplesmente carregando a palavra de Deus e dizer que eu a escuto e dizer que eu faço a experiência de deixar que essa palavra me encontre. Mas é difícil quando esta palavra me coloca diante da perseguição. É difícil quando esta palavra me coloca à prova de derramar o meu sangue. É difícil quando esta palavra ela quer um pedacinho do meu coração. E por isso hoje Estevão, ele nos apresenta de que diante do momento em que a vida nos pede algo a mais, e por isso o nosso testemunho deve ser violento, Estevão vai fazer o caminho do ressuscitado. Recordemos quando Jesus olha para o Pai e diz: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. E o que é que Estevão vê? O céu aberto. A maior relação de intimidade com Deus, no momento do batismo do seu divino Filho, é abrir o céu e revelar a todos nós o quanto esse Filho era amado. Quem vai para o martírio não experimenta uma teoria. Quem vai para o martírio experimenta com profundidade o sentido mais inquietante do que é amar. Como nos diz São João da Cruz, nós somos feridos. E nesse ser ferido por amor, nos dar a dignidade de dizer: eu dou a minha própria vida com liberdade, porque aquele que me feriu, aquele que me marcou com tão grande amor, no momento em que pelo amor e que por esta dor eu devolvo a minha vida, o céu se abre. O Senhor me acompanha. E por isso vai curando todas as dores, porque chega o momento próprio que Estevão agora assume uma cruz em forma de apedrejamento. E nós nos perguntamos: qual é a cruz que eu tenho recebido por seguir Jesus? Qual é a cruz que eu tenho experimentado por assumir o Evangelho? Qual é a cruz que eu tenho passado por abraçar com verdade, não omitir aquilo que Deus tem colocado no meu coração? Porque se Estevão tivesse se maquiado, Estevão tivesse se escondido, eu não vou dizer da dureza do coração, eu não vou dizer do ouvido fechado. Eles ficarão no lugar deles e eu continuarei caminhando com a experiência que já fiz com Deus. Por isso, o Marte, ele sempre será aquele que nos ensina com a vida a encontrar sentido. O derramamento do sangue desse homem, o apedrejamento desse homem, a entrega desse homem vai gerar uma nova vida. Porque enquanto Estevão está ali sendo apedrejado, aos pés de Estevão estava um homem que seria alcançado pelo Evangelho. Nós não sabemos o momento em que Deus nos coloca na cruz, o momento que Deus pede-nos o martírio cotidiano. Pode ter alguém do nosso lado descrente, doente e com o coração envenenado de fúria e de perseguição, que se converte com a força da nossa oblação. Enquanto Estevão sofria, dava a possibilidade daquele homem encontrar algo para ver. Saulo via o que aquele homem passava e permanecia sereno. Saulo via o quanto a dor batia, o quanto as pedradas doía, enquanto o seu coração inflamado de perseguição, ele via que um coração que estava tomado de pedradas permanecia sereno e calmo. Nós não temos noção do que o tempo da perseguição e da dor nos causa. Pode ser vida nova para um coração que está de olho no nosso testemunho. Por isso não desanimemos
Quando a vida nos colocar em situação de martírio, a espiritualidade hoje nos traz o nome chamado martírio branco. Não aquele martírio sangrento que nos pede o derramamento do próprio sangue, mas o martírio que nos pede o derramamento do próprio suor. O martírio que nos pede o sacrifício dos nossos joelhos. O martírio que nos pede o sacrifício da caridade máxima, que é suportar o outro com amor para conduzi-lo ao céu. É suportá-lo ao outro para a felicidade, mesmo diante de tantas catástrofes e situações difíceis. E por isso que Jesus se alimenta da vontade do Pai para nos alimentar e nos ajudar a compreender como tu tens se alimentado da palavra. O que de fato te fará gigante diante do martírio cotidiano? É aquilo que tu vês? É aquilo que tu compras? É aquilo que tu tens? Ou é aquilo que tu te alimentas com profundidade da minha experiência? É aquilo que em momentos difíceis, quando tu és jogado ao chão pelas circunstâncias da vida e tu me sentes ali presente perto de ti. E de fato nós vamos compreender que não é duvidando de Jesus, ou perguntando que parte do corpo dele estou comungando, ou nos colocando como máximos na pregação do Evangelho. É aqui, na simplicidade do nosso coração diante desse altar, dizendo, em tuas mãos eu me entrego. Assim como o Senhor será transformado em corpo e sangue, a matéria será transformada no corpo vivo e verdadeiro para saciar a minha fome. Transforme também, Senhor, no deserto da minha vida, as minhas resistências, o meu ouvido fechado à Tua palavra, o meu coração endurecido pela vontade própria. Quebra-me. E eu me recordo de uma experiência, quando acompanhava na formação um jovem, e todas as vezes que eu perguntava se ele estava bem, ele dizia, não poderia estar melhor, sempre na presença de Jesus. E aquilo um dia me inquietou. Aquilo um dia falou tão forte, porque aquele homem tinha uma experiência profunda de Deus, mas me inquietava. E um dia dormindo, o Senhor me apresentava um pote quebrado. E quando eu saí do claustro, a primeira pessoa que eu encontro é essa criatura. Eu disse, é hoje. Quando terminou a formação, falando propriamente sobre os votos, Padre, o meu coração hoje está revigorado. É isso que Deus quer para mim. Eu digo, ótimo. Mas deixa o Padre te dizer uma coisa. Se você não abrir para se quebrar, pela autoridade do Evangelho eu te quebro. Porque você não vai fazer votos com o coração tão intacto, sem ser tocado pelo Espírito Santo de Deus. Padre, eu rezo tanto. Mas a oração está servindo para esconder a tua vaidade. A tua perfeição não vem de Deus. Vem do teu medo de deixar que Deus te revele aquilo que você é de fato. Se você não se quebrar essa semana, eu te quebro. Nós precisamos experimentar isso. Nós queremos fazer o contrário de Estevão. Achar que nós vamos passar pela experiência de Deus sem deixar um pedacinho de nós. Ele nos entrega a Eucaristia para dizer todos os dias que Ele dá dele mesmo. Nós queremos dar teoria, nós queremos dar mentira, e fantasiando com falsa vaidade, o pescocinho torto, todo arrumadinho, mas não deixando Deus entrar. Deus quebra. Por isso que nós nos alimentamos da Eucaristia. Diante da nossa impotência, diante daquilo que escondemos, diante daquilo que temos medo, a Sagrada Eucaristia nos faz participar primeiro da palavra. Quando eu escuto e disciplino o meu ouvido e abro o meu coração, Jesus entra com força e potência para fazer de nós aquilo que Ele precisa. Se Ele nos apresenta hoje como pão da vida, eu preciso me alimentar desta vida para ser pão e repartir este pão com quem precisa. Mas se antes este pão não cura o fermento da maldade dentro de mim, eu comerei deste pão e permanecerei azedo.